Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês um ajuste que a gente vai fazer numa camisa. É um uniforme, na verdade. Esse cliente nos encontrou pela internet. Eu vou contar para vocês, compartilhar com vocês sobre a história dele. Ele ganhou os uniformes e mandou ajustar. O que ele esperava desse ajuste, né? A camisa dele original, ela tem essas costuras duplas que a gente chama de pesponto, né? Que elas são rebatidas para que possa dar um acabamento mais fino na peça. O avesso dessas costuras de pesponto, vou virar a camisa aqui para vocês. Vou até tirar o alfinetezinho aqui. Vou pedir desculpa porque hoje estou fazendo o vídeo sozinha. Vocês vão ver que a costura dele é uma costura inglesa. Nossa, Tati, você tá falando o inglês pra mim. O que é costura inglesa, gente? Essa costura que ela é dobrada pra dentro, de forma embutida e depois rebatida aqui. Na fabricação, isso é uma máquina de 2 agulhas que faz esse pesponto aqui, né? Então, as 2 agulhas vêm, ela faz essa costura e faz esse efeito pontilhado aqui do lado avesso, pra dar esse caimento delicado. Essa é a peça original, tá? Ele mandou ajustar na lateral e na manga, porque a manga também tava larga. Geralmente, esses ajustes, você tem que separar a cava aqui, né? Separar as 2 peças, ajustar uma, ajustar a outra e depois encaixar, porque elas são peças separadas, tá vendo? Na costura original, ela é separada. Olha o acabamento aqui. Uma peça é distinta da outra. Então, eu tô mostrando pra vocês o antes da peça. Essa é uma peça não feita nada. Aí, ele trouxe pra mim essa peça nova pra gente poder tá ajustando. E trouxe essa camisa pra eu consertar, ela já foi ajustada. Outro detalhe que eu quero compartilhar com vocês, se vocês notarem aqui na barra, a barra dela, vou tirar o alfinetezinho, né, gente, pra vocês conseguirem ver. A barra dela é uma barra inteira, tá vendo? Foi feito a costura inglesa aqui e depois a barra foi virada. Aí, ele levou pra ajustar. Olha como que foi feito esse ajuste. Primeira coisa, quando ele coloca a camisa, se vocês notarem, tá vendo que a camisa tá toda enrugada? Ó, ela tem uma costura fora aqui, ela tá toda repuxando. E o detalhe principal é que ela não tem na lateral a costura rebatida que a original tem. Tá vendo? Comparando uma com a outra. Aí, fez a costura. O que a pessoa fez? Ela overlocou. Quando ela fez isso, primeira coisa, ela desalinhou aqui a cava, tá vendo? Que a costura da cava não tá batendo. Às vezes, gente, acontece da gente pegar a camisa que não bate. A dele, também aqui, ó, se você for ver, ela não é totalmente alinhada, tá vendo? A das costas tá numa altura e aqui tá na outra. Então, às vezes, realmente a peça não é alinhada e não tem como alinhar. Mas se você notar, ela não tem na manga esses detalhes que ela tem no original. Aí vamos ver o avesso. O avesso da peça original que eu mostrei pra vocês, ele é uma costurazinha rebatida, com pontinha embutida. Olha como que ficou o avesso da camisa dele. Foi passado somente no overlock. Se vocês olharem aqui, ela tem um ponto grosso que tá repuxando a costura, tá vendo? E aí, é isso que tá fazendo a peça dele franzir. Que ele falou, por que ela tá franzindo? Aí eu mostrei pra ele, falei, olha, ela tá repuxando aqui, ficou com um ponto mais grossos. Aparentemente, parece um ponto manual, ó. Se eu coloco a câmera, parece um ponto à mão. E aí, ela franziu a peça, por isso que ela enruga do outro lado. E aqui, onde eu falei pra vocês que ela era separada, a pessoa veio com a costura reta, de ponta a ponta. Ela veio aqui com a peça inteira, olha, até o ponto aqui acabou comendo o tecido e ficou grosso, tá vendo o ponto da máquina? Então, ela veio com a costura reta, não dividiu. E aí, o que acontece quando faz dessa forma? Ela repuxa a cava. Quando o cliente coloca e a costura não foi feita separadamente, olha o bolo que ela fica aqui, ela fica sem cava, ela fica sem o encaixe da cava. Quando o cliente coloca, ela repuxa. Por que eu tô mostrando esse vídeo pra vocês? Para mostrar para vocês o quão é importante ajustar uma camisa sendo uniforme ou sendo uma camisa que você usa no seu dia a dia e manter o acabamento original. Por que a gente mantém o acabamento original? Primeiro, por causa da estética. Olha a diferença dessa camisa
Tô colocando assim pra vocês verem. Pra camisa original, essa camisa que foi ajustada e essa original. Tá vendo que o acabamento é muito mais delicado, muito mais fino? Essa perdeu. Outro detalhe é a barra. Olha aqui o que aconteceu com a barra aqui. A pessoa veio com a costura inteira e não embutiu. Então, olha o grosso que ficou aqui. Quando você coloca a camisa, olha a ponta que ela faz. Tá vendo? Então, gente, são pequenos detalhes que faz toda a diferença no ajuste. Tati, como que vocês fazem o ajuste? A gente desmonta a peça e segue a costura original. Da mesma forma que tá aqui, é feito. A única diferença é, nós não temos máquina com agulha dupla, gente. Então, quando a gente faz esses pespontos duplo, a gente tem mais trabalho do que a própria fabricação. Porque na fabricação, a agulha dupla, ela vem de uma única vez e vai fechando. Quando a gente faz, não. Quando a gente faz aqui, como a minha agulha é uma agulha comum, uma máquina comum, eu faço a primeira linha e depois eu faço a segunda linha. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque como eu tô fazendo isso de forma manual, eu tenho que vir certinho pra costura não ficar torta. Por isso que dá mais trabalho. Aí o cliente traz pra mim e fala, ai, Tati, por que o orçamento da minha peça com costura dupla, ele é diferente da minha peça sem costura? Porque a costura aqui, gente, ela é uma reta. Aqui a pessoa fez na overlock, mas geralmente ela é costura inglesa e não tem outro acabamento. Aqui não. Você faz esse primeiro acabamento e fechando a peça e depois você vem com essa costura e mantendo a costura inglesa na parte de dentro que é embutida, né? A gente não vai fazer. Nesse caso aqui, pra quem não entende, isso é um overlock. Aqui não tem como você fazer costura com acabamento duplo. Se eu virar overlock aqui e só passar costura, olha que acabamento grosseiro. Mesmo que eu faça o pesponto aqui, vamos imaginar que aqui tem duas linhas. Se eu não fizer o acabamento original, olha como ela fica grosseira. Olha a diferença, gente, de acabamento. A minha mãe, quando ela trabalhava aqui com a gente, ela costumava dizer que você conhece a costura pelo avesso. Você sabe se a costureira é boa pelo avesso. Então, é o cuidado que a gente tem, que a gente diz para a equipe ter. Porque é muito desagradável o cliente virar a peça do avesso e se deparar com um acabamento grosseiro desse. Então, por isso que às vezes demora um pouco mais para fazer. Às vezes o cliente vem e fala, poxa, mas por que um prazo tão longo? Por isso, porque a gente vai abrir a sua peça, a gente vai desmontar com cuidado para que a gente não perfure o tecido. Eu preciso desmontar com calma para não causar dano, porque eu vou precisar desse tecido para fazer esse acabamento. Então leva tempo para desmanchar, leva tempo para execução. Então eu tô mostrando essa diferença para vocês. Dá para fazer mais rápido? Dá, mas olha o mais rápido o que acontece. Tá vendo? Repuxa a peça, o acabamento não fica delicado. E aí o cliente falou pra mim, poxa, eu vou ter que pagar duas vezes, porque ele pagou pra fazer esse serviço pra alguém, né? E agora ele teve que pagar de novo pra mim pra fazer. E aí qual foi a pergunta dele? Você vai conseguir deixar essa camisa igual a essa? Eu falei, não mais. Essa sua camisa não vai ter mais essa costura dupla. Por quê? Porque eu não tenho mais o tecido para fazer o acabamento. Ela cortou. Então eu não tenho mais como entrar, porque agora ela já tá ajustada no corpo dele. Então agora a gente vai vir desmontando o que foi feito para alinhar ela para ficar usável. Mas eu já não vou conseguir deixar ela de forma original. Tá bom, gente? Então eu quis compartilhar isso com vocês, porque são detalhes que às vezes quando a gente explica no balcão, o cliente não consegue visualizar, né? É um pouco complicado. Então eu gosto de mostrar para os clientes para ficar uma coisa, quando o cliente chegar aqui, ele entender, ah, foi o vídeo que você fez, ah, por isso que ela é mais delicada, por isso que ela é mais demorada, por isso que o orçamento dela é um pouco mais elevado do que o outro, por causa desses detalhes que a gente tenta manter. Tá bom? Espero ter sido bem explicativa nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado e depois eu mostro o resultado para vocês das duas peças corrigidas e prontas. Um beijo para vocês!